Bem-vindos. Hoje nós vamos começar com uma palavra que veio quando a gente estava fazendo a meditação. A palavra suporte. E essa palavra suporte, apoio, ela é a essência desse mês de Kislev. Falar sobre suporte e apoio, como nós somos cabalistas, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser avaliar, afinal, aonde está o nosso suporte e o nosso apoio? Em primeiro lugar, eu acho que vale definir que suporte e apoio é algo que a gente acredita, que a gente tem fé, que a gente confia, porque senão não é suporte e apoio. Se eu tenho dúvida, incerteza, não tenho apoio. Então, hoje, durante o nosso percurso, nós vamos pensar sobre o que, quem ou que energia, o que realmente traz suporte e apoio para cada um de nós. Esse suporte, esse apoio não precisa ser igual para todos, porque cada um tem uma vivência, cada um tem uma história, cada um está num grau de evolução, cada um pode encontrar uma resposta e não existe a resposta mais certa ou a menos certa. Algumas questões são parâmetros importantes. Eu acho que o primeiro é fundamental. Eu só posso estar apoiado em algo que é verdadeiro. Se o meu apoio for a mentira, a ilusão, eu não tenho apoio, porque eu posso ter uma ideia bastante frágil de que eu tenho uma fundação, que eu tenho algo que está me segurando, mas como aquilo que eu imagino não é verdade, quer dizer, eu até penso num momento que é, mas como não é, provavelmente só no futuro eu acabo descobrindo que aquilo não é verdade, aí eu vejo a minha fragilidade, eu vejo que aquele apoio não me serviu de nada. Então, puxando por esse raciocínio, o que vai vir como uma questão já que segue é novamente mais uma questão. Eu preciso conhecer a verdade. Como saber o que é verdade, como saber o que não é verdade, como saber o que é ilusão e como saber aquilo que realmente é algo duradouro, porque aquilo que é mentira ou ilusão, em algum momento vai ser descoberto, descobrir. Quer dizer, eu tirei a cobertura e eu estou vendo a essência. A verdade é a essência que mesmo que eu tire todos os véus, vai existir lá um ponto em que vai chegar um ponto que eu não tenho mais o que tirar, porque eu já cheguei na essência. Então, eu preciso encontrar uma essência. Essa semana, nós vamos falar sobre uma porção que se chama Vaietse, e saiu. Quando a gente lembra da história literal, daquilo que foi falado na semana passada, a gente lembra dessa história de uma briga entre dois irmãos, uma, uma disputa por uma grande bênção, que se chama primogenitura. Concluímos que elas são disputas de situações que fazem parte do nosso ser e que representam parte do nosso ser. Eu vou lembrar mais uma vez uma colocação de que a mãe que deu a luz para essas duas entidades, essas duas pessoas, poderia ser a nossa própria alma,
que encarnou num corpo físico, e dentro desse corpo físico também existe uma polaridade, porque existe um lado que tem o desejo e que luta pelo desejo da fisicidade, e tem um lado que luta pelo interesse e o desejo da alma. Cada um dos dois estão representando um desses lados. E o que acontece dentro dessa disputa? Uma ameaça de morte, porque Esaú fala que assim que o pai deixasse o mundo físico, que ele iria matar Jacó por ele ter sido enganado. E o que eu quero que... O mais importante agora para a gente acender aqui um alerta na nossa cabeça, porque a gente não quer pensar de forma linear. O que a gente quer é criar, a cada ano, relendo a mesma história, conseguir abrir uma janela diferente dentro da nossa consciência. E o que eu quero que vocês tentem aqui pensar é justamente isso. Vaietze é o nome da porção. E saiu. Jacó vai abrir mão de absolutamente tudo para fugir e manter a sua vida. Porque se ele fica, ele talvez vai perder a sua vida. Eu vou tentar dizer. Agora, eu olho para essa história e eu recebi peças num quebra-cabeça que estão agora formando verdades que eu consigo aceitar melhor. Será que há 5 anos atrás, se você lesse essa história de forma literal, você pensaria isso? Acho que não. Não, eu até o ano passado eu achava que a mãe tinha sido Uma enganadora, protetora de um filho predileto, uma história que... esquisita, uma história esquisita. Uma história esquisita. É. Maravilhoso. Então, esse é o ponto. Este é o ponto que eu queria chegar. Por quê? Quando a gente faz o estudo da Torá, algumas outras vezes eu já mencionei, existem 4 níveis de entendimento. Chat, que é o literal. É assim, a criança recebe a história, ela leva as palavras no pé da letra. Vamos imaginar que é uma criança, uma pessoa infantil. Ou, quer dizer, é que eu não quero dizer aqui que ninguém seja, mas vamos dizer que a gente tem momentos que a gente não entende do assunto, é a primeira vez que a gente escuta o assunto. Aquela palavra, ela faz um sentido literal na nossa cabeça. É o começo, é o engatinhar do conceito. Depois existe um segundo passo que se chama remes. O que é esse nível? Eu vou escutar uma história da Malu, vou escutar uma história da Ana Cris, vou escutar uma história da Lúcia sobre o mesmo assunto. As 3 têm razão. Eu vou unir uma história com a outra história, eu vou, dentro do meu ser, tirar uma conclusão. Uma conclusão que eu estou tirando, porque eu estou unindo conceitos e eu vou criar um conceito dentro do meu ser. Então, já é algo acima do literal, porque eu estou criando algo acima do literal, tá certo? Aí, o que vai acontecer? Tem um terceiro nível que se chama drash. O que vai ser esse drash? Ao invés de eu escutar somente a opinião de vocês 3, eu vou escutar a opinião de vocês, que são grandes sábios no assunto. Pessoas que já escreveram livros, pessoas que estudaram uma vida inteira e postularam conceitos baseados em outros conceitos, e vocês têm um grau de entendimento altíssimo do assunto. Então, eu saí de um bebê que estava engatinhando, entrei num momento de adolescência em que eu crio sozinho conclusões,
E aí, em seguida, como eu já tenho uma certa base, eu me torno um adulto, porque eu consigo escutar aquilo que o sábio fala. Antes eu não ia poder nem entender o que ele estava falando, porque eu nem sabia da história, nem literal, nem conceito, nem nada. Seria a mesma coisa que a teoria da relatividade. Vem aqui a fórmula, eu nem sei o que quer dizer. E aí, o sábio vai entregar para mim o adulto, digamos assim, o pensamento adulto. O quarto ponto. Quarto nível é o nível do Sod. Este é a Kabbalah. É algo que está invisível. É só. Sod é o segredo, o oculto, o segredo. Ele está acima de absolutamente tudo. Nós estamos no século XXI. Não é milagre que a gente está podendo estudar a Kabbalah hoje, porque só através deste conhecimento nós vamos ter oportunidade de olhar para o mundo do caos e conseguir ver o sod. Porque senão nós estaríamos olhando para o mundo do caos e levando ele literalmente igual a essa história. E eu iria considerar sim que Jacó roubou, que Rebeca enganou e que não tem mais jeito, porque acabou, gente. Acabou. Essa é a verdade. E acabou. Este é o nível de pegar essa história e levar ela literalmente. E na nossa vida também existem 4 níveis. Tudo que acontece na nossa vida existe 4 níveis de entendimento. Esaú nos fez acreditar que Jacó abusou do seu momento. Esaú nos fez esquecer que se não fosse Jacó, ele não teria salvo, não teria sido salvo, não teria salvo a vida dele. Jacó salvou a vida de Esaú. Esaú não ia sobreviver. Vamos lembrar que Esaú é a serpente, fisicamente, pela primeira vez. Ser humano, serpente. Pode parecer para quem está começando esses estudos algo assim, mas o que ela está querendo dizer com isso? Eu quero dizer que, da mesma forma que eu acabei de explicar para vocês, que a gente usa do literal e aos poucos a gente vai chegando num nível do invisível, nós precisamos destes termos para ir criando dentro da nossa cabeça imagens que vão ser os degraus para subir numa escada que vai nos levar para esse lugar onde está o oculto e o invisível. Não é à toa que nesta porção vai acontecer quando Jacob vê que o irmão fez lá uma promessa de morte, que ele vai sair da casa de seus pais, que ele vai largar tudo, e ele vai, e saiu, e fugiu. Ele largou tudo e ele saiu. E Jacob representa a nossa alma, que sai da casa do seu pai, sai da casa dos seus pais, do seu lugar, da sua família, e ele está num corpo físico. A nossa alma entrou num corpo físico. Para onde ele vai? Ele vai sair de Beersheba e vai para Harã. Aonde é Harã? Em hebraico é a terra da confusão, do ódio. Puxa vida, mas ele estava fugindo de morte, da morte do irmão, e ele vai para um lugar onde tem confusão. Vamos entrar agora na história literal, para a gente entender o caminho, porque o caminho que Jacó está fazendo é o nosso caminho. E existe um fake news
é difícil a gente se lembrar, se livrar dele. Primeiro, se lembrar que existe fake news, né? Porque a gente acha que o fake news é só lá na política, mas a gente vive fake news o tempo todo, porque a serpente já, olha, é veneno para tudo que é lado. E nós precisamos tirar o veneno da serpente da nossa vida, para conseguir entrar nessa escada de todos os signos dentro de nós. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Porque cada uma das tribos, a gente tem aqui 12, vamos entender 12 filhos. Nós temos 4 elementos: fogo, água, ar e terra. Cada uma das 3 vai representar os elementos. Quando a gente faz a oração do Ana Becoa, nós não estamos ali, por exemplo, esse mês. Eu não falei para vocês, nós temos aqui Samer e Gimer. Gimer representa Júpiter. Samer é Sagitário, ligado ao elemento fogo. Nós não temos outros 3 elementos fogo que estão aqui relacionados. A gente não falou que a gente tem Áries, que a gente tem Leão. Pode parecer tudo uma equação bastante complicada, mas ela é muito simples. Então, se dentro do meu corpo, do seu corpo, do seu corpo, do nosso corpo, se nós fomos feitos, assim diz a ciência, que existem 3 elementos básicos na natureza que construíram tudo. Quando a gente fala que as letras hebraicas construíram o universo, vocês estão aqui tendo mais uma explicação. Porque cada elemento não é simplesmente o fogo, a água, a terra, o ar. Cada elemento é uma manifestação energética que tem uma força específica. Mas eu não quero sair fora do caminho, mas tudo bem. E aonde eu quero chegar? Nós estamos nos construindo aqui. Quando eu falei para vocês que a gente fecha o olho e que a gente está puxando, através do que a gente está falando, aquilo que ecoar e repercutir dentro do nosso ser, nós estamos puxando uma consciência mais aberta, uma consciência que vai me possibilitar, durante este mês, e principalmente durante este mês e o próximo mês, ir alimentando algo que vai dar força para a minha consciência manifestar os milagres que eu tenho que manifestar. Não é simplesmente escutar, olha, mês de Kislev, arco-íris, ligação do céu e a terra, compromisso, aliança, o suporte divino. Quem está construindo o suporte, o degrau da escada, é cada um de nós. Quando nós estamos falando, o que está acontecendo na nossa cabeça? Nós estamos saindo do literal e a gente está conseguindo alcançar um lugar que vai abrir essas janelinhas dentro da minha consciência, para eu poder olhar para o literal, que é a minha realidade, entender que é fake news e que existe, com certeza. Essa certeza é a aliança que está além. Porque o que foi que o Criador falou para Jacó lá na escada? Eu sempre vou estar com você. E o que que a gente esquece? Que ele está sempre conosco. E o que que a gente faz? Acha que a gente tem que sofrer para alcançar a escada e o lugar onde ele está. Quando a gente pode simplesmente, com o nosso pensamento, abrir todos os bloqueios, porque nós temos suporte. Está aqui o nosso suporte. A crise do suporte é a crise da consciência. É a crise da primeira pergunta que eu fiz quando a gente começou. Aonde eu acho que está o meu suporte? A resposta é essa. O milagre vem, ou não, do quanto eu
estou aberto e o quanto eu tenho emuná e fé sobre o meu suporte. O que me dá suporte? O que me traz a vida? Esse é o literal. O literal que falar no fake news. Eu estava falando sobre a linguagem literal e a linguagem no começo. Eu falei sobre o nível literal, que é como se fosse uma criança. Como é que a gente faz a nossa imaginação brotar? Quando a gente era criança e os nossos pais liam historinhas, ou hoje que a gente tem crianças em volta de nós, e a gente lê história para a criança, a gente lê aquelas palavras. E a gente lê antes de, muitas vezes, né? Lê antes de dormir, porque o que acontece? Aí depois a criança vai fechar os olhos e o seu pensamento vai para uma frequência diferente dessa frequência. E a gente conta, meninas, minha experiência, né? Contos de fada. Eu gostava de histórias de princesa, de conto de fada, e porque a gente escuta aquela história. Enquanto criança, não existe muito um limite entre o real e o não real. O verdadeiro e o imaginado está misturado, né? A gente não acreditou em Papai Noel em algum momento da nossa vida? Se a gente não tivesse essa mistura, a gente não teria acreditado. A gente imagina muitas figuras. Por quê? A criança precisa dessa história para ela alcançar, assim como nós. Porque talvez vocês vão fazer a seguinte pergunta: por que é que a Torá já não traz, então, todas as explicações aqui? Por que é que ela tem que falar a história só do nível literal? E eu preciso de fazer todo esse exercício para eu conseguir alcançar o significado necessário. Alguém quer dar alguma sugestão? Tá bom. Então agora. É o que você vai falar. Ah, então tá bom. Será que a gente está preparado para receber a verdade? Ou se a gente estiver, será que a gente vai aceitar? Será que nós queremos aceitar a verdade? Porque o fato é que essa serpente que está dentro de nós trabalha muito bem. Da mesma forma que ela fez a gente acreditar que a mãe estava enganando o marido e o outro filho. Ela faz a gente acreditar numa porção de coisas que a gente nem se dá conta. Quando a gente recebe a verdade através de histórias, é muito mais fácil a mensagem chegar para dentro de nós com um símbolo. Por que que a gente usa a mitologia? A gente até falou da mitologia, né? Por que que a gente usa da mitologia? Porque o mito consegue alcançar esse lugar, que é esse lugar que a criança alcança muito fácil, porque ela ainda não está contaminada com uma prisão da lógica, de conceitos da ciência, de conceitos da sociedade, que estão já super incorporados, enraigados dentro de nós. Então, essa história permite para aqueles que querem fazer parte do povo hebreu.
porque não são todos, tá? Vou dizer para vocês. Infelizmente, não são todos que fazem parte do povo hebreu. Prestem atenção, eu não estou falando de religião judaica, eu estou falando povo hebreu. O povo hebreu é aquele que quer acionar essa escada divina, que quer fazer a escada chegar lá no céu. Esse é o povo hebreu. Ele faz o papel da ponte. Ele quer, através de esforço, entender o literal. Mas ele não quer ser enganado pelo literal. Ele não quer ser levado pelo fake news. Porque o fake news é muito fácil da gente entender. Ele vem cheio de justificativas. Cheio, cheio, cheio. Inclusive, quando se a gente for pensar em termos de política, que vocês sabem que eu não gosto de entrar no mérito. Mas qual que é o melhor político? Aquele que é bem egoísta. Eu não estou fazendo aqui crítica, mas por que ele vai ser o melhor político? Se ele for bastante egoísta? Porque ele vai lutar muito pelo seu interesse. Aí ele conquista mais. Como os seguidores? Amém. Amém. Eu aceito. Então, vai existir aquele que é o líder, que por sua vez era o Labão, que usou o que tinha de condição as filhas, por exemplo, para enganar Jacó. Jacó poderia ter ficado lá na academia de Shem e Ever. Por que ele tinha que ir lá no outro? Por que ele foi para a casa do tio? Poderia ficar lá eternamente na academia. Ele já não ia ser uma pessoa boa? Ele ia estar fazendo alguma coisa errada? Ele poderia ter ficado lá. Por que é que ele saiu de um lugar que já não estava bom e foi para o pior de todos os lugares? Porque lá era o único lugar que ele ia conseguir passar pelo processo. O processo de conseguir criar essa escada do equilíbrio, do balanço, do suporte, da fundação. Ele sabia que para receber o amor da vida dele, se Esaú tivesse recebido a bênção da primogenitura, o que tinha acontecido? O mal teria vencido o bem. Destruição. Destruição total. Destruição total. Eu acredito na destruição? Eu preciso reconhecer. Eu acredito no mal? Eu preciso reconhecer. Mas, como fala o Rav Ashlag, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que assassinar, cortar? É possível? Não. O que eu posso fazer? Transformar. Porque o mal está onde? Lá fora? Está dentro do meu ser. Então, eu tenho que olhar o mal. Eu tenho que reconhecer. Eu tenho que transformar. O que fez Jacó? Ele reconheceu. Ele fez a transformação. O que a gente quer nessa semana? Alcançar essa energia de transformação, de reconhecer, de olhar para essa escada e lembrar que essa escada, de novo, quando eu falo do povo hebreu, eu gostaria que vocês conseguissem abranger a totalidade do que eu estou dizendo para vocês. Povo hebreu é aquele que se coloca como uma ponte, é aquele que está construindo o arco-íris da aliança, que está, degrau a degrau, está trazendo uma liderança. Jacó, se ele tivesse ficado
sem ir na casa do Labão, ele teria sido escravo de Esaú. Digamos que Esaú falasse para ele, olha, eu não vou te matar mais. Quem ia ser o líder da vida dele? Esaú. Porque ele iria fazer a ação dele pautada no medo, não pautada na certeza de que ele estava construindo algo e que ele tinha o suporte do Criador, lá em cima na escada, dizendo para ele: eu sempre vou estar com você. E aí ele foi. E ele vai sair de lá o pai das 12 tribos, o pai da nossa formação, o pai, nosso pai, o nosso ser que está sendo criado e formado. Agora, obrigada, amores. Obrigada pela presença de vocês. Sexta-feira nós vamos estar juntos no YouTube. Se você está assistindo parte dessa aula, você tem muito conteúdo para poder expandir aqui no meu canal do YouTube, que possamos cada um de nós ser realmente representantes do povo hebreu. O povo hebreu é aquele que quer ser o representante do Criador aqui na Terra e agora, fazendo toda a diferença. Não estamos falando de religião. A liderança, estamos falando sim da liderança da sua própria vida. Shalom, obrigada.